37º episódio aqui do Casamento em Pauta. Amor, nossa, minha idade, 37 anos, amor. Estamos avançando. Avançando rumo aos 100. Avançando para que o reino de Deus também cresça e o podcast aqui cada vez mais alcance famílias, relacionamentos, casais, tá? A nossa missão, ela é essa. E você, né, que assistiu o último episódio com a dona Vilma, com o Sr. Ailton, que riqueza, hein? Que bênção de episódio. Que riqueza, olha, então se você tá chegando aqui e não assistiu, volta. Na verdade, você tem aí 36 episódios muito ricos, tá? A gente já trouxe um padre para falar sobre o sacramento do matrimônio, a gente já trouxe casal para falar só sobre a castidade, sobre o tempo de solteiro, o tempo de namoro, o tempo de noivado, sobre casais que empreendem juntos, trabalham juntos. A gente já trouxe para falar que casais que são abertos à vida, que tiveram dificuldades. É muita gente. Sim, tem muitos temas Maratona importantes aí que vocês vão aprender muito. tá? E uma coisa muito importante, se torne aqui um inscrito do nosso canal, tá? É super simples, fácil aqui, agora você faz isso muito rápido. A gente precisa aqui ter muitos inscritos. Por que a gente precisa ter muitos inscritos? Para que esse canal se torne mais relevante, o YouTube entregue mais, tá? Não é números por números, mas o que a gente pensa aqui é realmente em almas que precisam ser tocadas, tá? Pelo amor de Deus, pelo Evangelho. O Casamento em Pauta aqui é o Evangelho sendo realmente pregado aqui através de uma modernidade, de um podcast, tá? Então é o nosso chamado, é o nosso apostolado e nos ajude, tá? E hoje o tema tá muito importante, né? Muito legal, né, amor? Muito. Nós já trouxemos esse casal aqui, Eu ia falar tá? isso agora. Eles tinham acabado de casar, né, amor? Recém-casados. Era tudo flor, né, amor? Vamos Flor, ver né? se... Será que continua? Porque eu acho que eles tinham, amor, nem 2 meses de casado. Será que era só Então isso? eu lembro que tava mil maravilhas, né? Tava na lua de mel, hein? Até uma história engraçada, né? O jeito que ele chegava em casa. Você tá curioso? Vê o episódio aí. Assiste, tá? Que número Calma. que era? Eu não lembro. Ixi, eu não vou lembrar, mas Não vou lembrar. quando o pessoal vê pelo rosto, vai saber. A gente vai deixar o link Será que aí. continua mil maravilhas? Ou será que já vieram dificuldades, tribulações? Como a palavra diz, né? O sol nasce pros bons e pros maus. Será que já veio? Será que veio? Dificuldades? Dificuldades? Ou continua na lua de mel? Vamos saber disso agora? Tem neném no forninho? Será? Acho que já passou de mais de 1 ano de casado, né? Quanto tempo então. aí? Então, será que já veio? Será? Então vamos saber. Vamos saber. Frank, Fabrícia e Martim. Sejam bem-vindos ao Casamento em Pauta novamente. Muito obrigada. Vieram acompanhados dessa vez. Convidado especial. Martim, seja Que bem-vindo. hoje não pode. Ele vem junto, dá um oi pra todo mundo. E às vezes já com O outro não O foi. outro quem sabe. Bem. Mas isso aí, como que vocês estão? Estamos muito bem, graças a Deus. Aqui de 35 semanas, quase 36. Ixi. Então, Meu Deus, pode nascer aqui. pode então. nascer aqui nesse podcast. Pode não. Não nada. Fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. Mas muito grata de estar aqui com vocês fazendo memória mais uma vez, né? Muito feliz de poder agora trazer um pouquinho da experiência da gestação, do casamento um pouquinho mais aprofundado. Então, muito obrigada pelo convite. Não, E é isso, Frank, a gente tava falando aqui agora, né? Vocês vieram aqui, acho que tinha quase 2 meses de casado. E tava realmente aqui, a gente fala, lua de mel ainda, né? Continua? ou como que foi esse Já tempo? virou Vocês estão com lua quanto de tempo melado? hoje? Vocês estão com quanto tempo hoje de casados? Acho que 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Então passou 1 ano. Uhum. Passou. 1 ano que vocês vieram aqui. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Jesus. Olha, passou 1 ano. 1 ano. Pensa. 1 ano. E como que tá hoje o casamento? Fala um pouquinho. Pode falar, meu amor. Pode falar. Você ainda continua com aquela mania? Não, já passou, já passou. Já passou. Era só pra dar um susto, só. Não, eu aprendi que não dá pra estar toda hora andando assim, tem que fazer um charme, né? Você aprendeu. Aprendi, entendeu? Fica muito Usar um fácil. shortinho apertado e tal. O naturalismo não pode ser 100% do tempo, não. Mas a gente conversa bastante, né, Fá, sobre as fases, né? Agora a gente tá mais uma fase que é a da gestação e é muito engraçado, assim. Que eu paro
pra lembrar que uma vez a gente recebeu o padre amigo nosso na nossa residência e ele falou, tipo assim, é tempo de vocês se aprofundarem, se conhecerem, se amarem. Porque hoje o que a gente vê, muita realidade são decisões precipitadas, pensa que o relacionamento vai ser só flores, que é só a lua de mel, mil maravilhas. Só que é muito alinhamento, né? Foi o que a gente viveu ali depois Na verdade, acho que os 6, 7 primeiros meses foi bastante alinhamento, porque, tipo, quando você entra duas pessoas de criações totalmente diferentes, eu sou nordestina, a Fabrícia é daqui, costumes diferentes, você vai ver que até a tampa do creme dental é motivo para um bate-boca, entendeu? Uma discussão. Sim. Então, se a gente não começa a alinhar, conversar e encontrar o equilíbrio ali para os dois, que acho que essa palavra equilíbrio, ela é um pouco da chave de tudo, que você não pode nem muito chatão para um lado, querer exigir que seja tudo assim, e nem também deixar frouxo. Então a gente tem que achar o equilíbrio ali, o que é bom para mim, o que é bom para ela, e que tipo não vai infringir muito os valores de cada um, né, que a gente vai construindo junto. Acaba que cada um se torna uma nova pessoa, né? Existe um Frank antes de casado e um Frank depois de casado. verdade. Tive que mudar muitas coisas, porque antes eu era sozinho, não tinha a questão do pertencimento. A gente até comentou, né, no No podcast anterior. Falou assim: ah, você é viajado, já rodou um monte de coisa. Então não tinha esse senso de pertencimento. Não, agora eu tenho minha casa. Eu devo Tem- satisfação. entendeu? Tipo, tem as minhas responsabilidades, o que que eu faço, o que que eu ajudo, o que é meu, entendeu? O que é prioritariamente assim que a Fabrícia puxa pra ela, o que eu puxo pra mim. Então a gente começa a alinhar e cria esse senso de pertencimento. Agora a gente já tá naquela fase, tipo assim, estão chamando a gente, não, vamos ficar só em casa hoje? Vamos curtir nossa casa? É tão bom ficar aqui juntinho. Gostoso, né? E vocês lembram, assim, do início de alguma coisa que aconteceu? Fatos reais mesmo, assim? Que vocês começaram a dar umas... Opa, vamos sentar e Que nem a gente conversar? tava conversando, né? Os 2 primeiros meses, quando a gente veio aqui, tava tudo muito apaixonado, né? Tudo muito novo. Que é normal, né? normal, Tem que né? ser assim. E aí, eu acho que com a rotina, a gente vai se conhecendo mais, né? Porque quando você realmente só conhece a pessoa quando você casa. E ali as nossas diferenças começou a aparecer, né? Só que o engraçado é que no meio de tudo isso, né? Eu falo que a gente começou a se estranhar, às vezes, pelo fato de uma coisa principal, né, amor, que a gente entendeu, que era a falta de diálogo. A gente não conseguia conversar muito e expor, principalmente eu tinha mais dificuldade. Então o Frank era mais expansivo e eu já mais retraída. E a gente começou a perceber que a gente já estava tendo dificuldade, às vezes, de comunicação, às vezes um ficava mais num canto, outro no outro. E A aí. rotina também engole, a rotina engole cansativa, né? bastante. Tipo assim, Viver no eu trabalho, ela automático. trabalha, tipo assim, a gente mora na mesma casa, mas acorda de manhã, às vezes nem dá tempo de tomar café junto, ela vai pro trabalho dela, eu vou pro meu. Se encontra à noite, entendeu? Aí se tiver mais alguma outra coisa, você colocou terceiros e, tipo assim, qual o tempo que o casal teve de conversar? Então, tipo, a gente continua no Jovens Sarados, renovou nosso compromisso agora, Servindo. recentemente, servindo, só que servindo dentro da nova realidade nossa. De Foi vocês. até uma conversa que a gente teve Bacana. com os meninos, com os coordenadores, entendeu? Tipo, É porque não vocês dá mais eram, pra ser no porque mesmo vocês ritmo. eram líderes Bem e ativo, pau pra bem tudo, né? ativo. Não, aí a gente foi. Muito Eu automático. fui explicar, tipo assim, olha, eu casei agora, eu preciso de tempo com minha esposa. Ela sai de manhã, vai pro serviço dela, eu fico no meu, a gente se encontra à noite. Se eu for participar da programação de tudo durante a semana, não só, tipo, do Jovens Sarados em si, mas, tipo, da igreja, da família, de tudo, o casal não tem Não tem tempo Não tem tempo. pra alinhar. E é onde o ponto, pra não perder o fio da meada, que a Fabrícia começou a falar. É onde que falta o diálogo. Porque às vezes rolou uma situação que estranhou. Ah, você tem esse comportamento aqui, eu sou mais bagunceiro. Então, o que mais pegou assim? A Fabrícia, ela é muito perfeccionista com a casa, então ela quer a casa organizada, tudo limpo, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho. E eu, tipo, morei a vida toda sozinho, então ainda tem resquício daquela vida do eterno estudante, que a casa não tem uma cara de casa. Um dos Sim. aprendizados que eu tive depois que eu casei foi que a sua casa, o lar, ele é reflexo do casal. Como vocês Então, tipo, se dependesse de mim, só de mim, talvez eu levaria a casa com aquele
aspecto de quando eu era solteiro. Sim. Não ligava pra ter um sofá, uma TV, os detalhes, um porta-retrato. Eu não me importava com isso, porque tipo, pra mim a casa era tipo assim, eu ia pra dormir. Eu passava o dia trabalhando, chegava em casa pra dormir, então tipo assim, eu vou perder que tempo tinha tava bom. investindo em móveis, decoração, coisa, entendeu? Não, mas agora é a minha casa, né? É a nossa cara. Então, uma das primeiras coisas ali de dificuldade foi isso, porque eu tirava uma coisa do lugar, deixava em Jogava outro. roupa no chão, eu ficava, gente. Ele é um índio real, sabe? Olhando pelado, olhando, jogando as roupas em todos os cantos da casa. Eu- A louça, tipo, A às vezes fiz almoço, e aí, tipo, às vezes você fala, eu trabalho home. Mas às vezes você trabalhar home, eu nem faço o horário de almoço direito. Que é uma reunião por cima da outra, uma correria. Aí E você. o principal, eu não sabia como falar com ele, então eu dava ordens. Eu tava tratando ele como se fosse o meu filho. Então eu chegava É em bom você falar, é casa, bom você eu trazer chegava isso em casa e falei pra assim, ensinar "Por o que você não pessoal. lava a louça?" Eu falei assim, vai tomar banho agora, vamos tomar banho agora. É, tipo assim, eu acho que é a hora de você parar de trabalhar. Então, tipo, eu começava a dar ordens nele, aquilo começou, tipo assim, aí é falta de diálogo. Ele tava irritado, Sim. mas ele não conseguia explicar o porquê, né? E aí foi até onde que a gente começou a pensar, meu, a gente não tá conseguindo resolver isso sozinha, né? Por mais que a gente tenha oração, tenha. E eu fui criada por uma mãe muito autoritária, então automaticamente eu tava refletindo aquilo que eu não queria que refletisse, né? Tipo assim, eu começar a tirar o papel do homem dentro da casa. Sim. E aí a gente começou Eu a até buscar. brinquei, né? Tipo É. assim, tá bom, mãe, daqui a pouco eu vou fazer. É. Porque o humor também, Faz e eu parte. trabalho isso na minha terapia. Da outra vez eu comentei que eu fazia terapia e continuo fazendo. E a gente trabalha essa temática que é a assertividade. Principalmente no relacionamento. Então, tipo, qual a principal diferença minha e da Fabrícia? Assim, eu sou mais explosivo, mais esquentadinho. Então, eu pego fogo muito rápido. Então, qualquer coisa é um gatilho pra você estourar. E aí, eu tive que trabalhar a assertividade, o tom de voz. Então, até uma das coisas que a gente desenvolveu lá era, tipo, quando for conversar, tentar conversar não na posição vertical, mas na horizontal. Eu nem sabia que existia isso. Então, às vezes vocês conversem em algum tema deitado. Uhum. Quando vocês forem dormir. Porque deitado você não vai ficar em pé, você não vai ser expansivo, não vai. Porque é desproporcionar um homem, tipo, zangado ali em cima de uma mulher, uma intimidação. Uhum. Então, a gente, para encontrar esse equilíbrio, ela falou: por que vocês não tentam conversar quando vocês vão deitar? Porque aí fica na horizontal, não vai ficar aquele, né, não intimidar ali por cima, falando Legal, alto nem tal. legal. Então, foi uma das estratégias que a gente usou. Mas eu tive, e aí também o posicionamento do homem, eu tive que me posicionar. Por quê? Porque eu saí de casa muito novo, decidi a minha vida. A gente até comentou desse tema Aham. no episódio anterior. E aí, quando a gente começou a vida juntos ali e tal, a Fabrícia sempre determinando os passos de tudo. E aí você se sente um pouco acuado, tipo assim, caramba, Cadê minha é liberdade? minha esposa ou minha mãe? Tipo assim, não, vai tomar banho agora. Não, tem que lavar. Vamos Você dormir, pode lavar a sabe? louça? Eu disse, não, eu vou lavar, eu só tô finalizando isso aqui. Aí, tipo, não dava tempo de eu finalizar o que eu tava fazendo, ia lá e lavava, entendeu? Aí eu Tipo assim, lavava, mas eu você não falei que eu lavava ia com lavar? raiva, sabe? Então aquelas coisas que a gente fala, nossa, eu sou super bem, super madura, tô super, né? E se tudo não é bem conversado, né, Fá, isso gera tensão. Por quê? Começou a criar uma rotina que, tipo, dava próximo do horário dela chegar no trabalho, eu tava no meio de uma reunião no serviço ainda, porque ela entra mais cedo no trabalho dela, eu entro um pouco mais tarde. Então, no meio de uma reunião, eu naquela tensão de acabar para correr para lavar a louça e ela não chegar e ter louça suja, não por um medo, alguma coisa assim, mas por buscar a harmonia do lar. Porque imagina, ela sai, vai trabalhar o dia todo, a casa tá organizada. Quando chegou, tem alguma coisa fora, então imagina que ela teve um dia bastante estressante no serviço dela. Aí, já chegou com essa carga do estresse do trabalho. Aí, em casa, mais uma variável é pedir para colocar fogo no parquinho. Só que isso gerava uma tensão. E, tipo, poxa, eu tô saindo do meu natural e ficando tenso, porque, tipo, não, ela vai chegar, a louça tem que estar lavada. E aí, esse não é o equilíbrio e a General vai naturalidade. chegar. Não, e a gente. E a minha terapia trabalhava a mim e trabalhava ela também. Porque eu Vocês até não chegaram a fazer terapia junto. Não. Não, Casal. mas Mas a sua terapia, Mas assim, trazia as ferramentas para eu aplicar com ela. Foi entendi. importante é que a gente falou muito no episódio anterior também, que a gente sempre buscou, nas fases que a gente tá conhecimento, né? A gente sempre foi buscar, tipo assim, tá estudando. Então a gente tava noivo, a gente buscava livro, a gente buscava curso, a gente buscava. Então a gente sempre foi muito assim, a gente precisa. Vocês viam um sintoma e buscavam E a gente ali precisa entender. alimentar o nosso intelecto de coisas que não é do que a gente tá acostumado, tipo assim, né? Porque
inconscientemente eu repeti aquilo que eu não queria repetir. Sim. Então, o mal que eu quero fazer, eu acabo cometendo e o bem E eu não consigo. E aí a gente conversou muito nisso, né? A gente decidiu o ano, a gente falou assim: não, a gente precisa cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? Porque tem que estar equilibrado os três. Porque um tá desequilibrado aqui, ou a gente às vezes tá faltando muito no espiritual, tá focando muito no Isso, carnal. perfeito. E aí a gente começou a trabalhar nisso, né, amor? A gente falou: vamos fazer academia. Então, vamos começar a fazer academia, vamos começar a ler livro, vamos começar a ver curso, vamos começar a alimentar nosso intelecto, porque a gente tá perdendo aquilo que a gente tanto lutou, né? E aí foi engraçado que a gente começou, né, amor, a assinar o curso do Dr. Jorge sobre terapia de casais, né? Que foi muito legal, assim, que a gente É que a gente colocou como propósito. É muito difícil quando você buscar sozinho. Então a gente colocou um propósito além. Além de nós, a gente vai vai estudar. estudar, Aí a vai na gente missa diária, né? começou a puxar a célula de casais. É. Então a gente via as aulas e partilhava com os casais que participavam com a gente o que a gente aprendeu naquele episódio. Então, Porque meio, forçava meio que a gente a ver. então E tava o dia que a gente isso é uma marcava. ferramenta para vocês colocarem Exato, a em gente prática. marcava. Então, tipo, não tem como a gente dar desculpa que a gente não tá fazendo o curso, porque o pessoal vão vir e a gente tem que ter conteúdo pra. Isso também dava uma Partilhar com eles. autorresponsabilidade Porque a de, gente de colocar em movido prática. pela rotina. E eu e ele, tipo assim, a gente é muito sanguíneo, né? Então, tipo, vamos fazer isso, vamos ensinar vários cursos, vamos fazer várias coisas. Depois não faz nada. E aí, ali, a gente tinha uma responsabilidade. Porque a gente já vem desse espírito missionário, né? Então, nada fica pra gente. A gente precisa falar pras pessoas. E aí, a gente começou com esse encontro de casais, que foi muito legal, porque a gente meio que não Uma maneira tava de ali falando. redirecionar o nosso servir. Já que a gente não consegue estar em A gente todas não as consegue- é. missões, consegue estar em todas as atividades, no cenáculo, as coisas da semana. Então, como que a gente vai direcionar ali a nossa oferta dentro da nossa realidade? Então, a gente sentou e entendeu. Tipo, não, então a gente vai trazer um movimento para os casais, de namorados, de noivos e casados. Então, a gente Mas aprendia assim, a gente e tava ajudava. junto com eles, não tava nem assim, eu sei, eu passei por isso e eu vou te dar. Não. Era, a gente estudava e resumia, ó, a gente aprendeu isso e isso no curso. O que vocês acham, o que vocês pensam? E o nosso Isso é o certo. e o nosso combinado na Estar célula. pronto para começar. O tava nosso, zero o pronto. nosso combinado na nossa célula que não era pra expor ninguém. Então, tipo, não era pra lavação de roupa suja lá. Entendeu? Porque acontece muito. Tem muitos casais, e é bom até a gente deixar claro isso aqui. Tem muitos casais que não participam de encontro com outros amigos casados, porque chega lá, a mulher não entende ou a mulher e o marido não entendem que é um espaço pra gente aprender, partilhar, mas deixar para resolver os pontos. Então, o que a gente fazia? A gente fazia um diagnóstico, fazia perguntas e os casais escreviam nos celulares dele, num papel, e quando chegasse em casa, eles iam resolver sobre os pontos que eles anotaram. Legal. Então, a gente fazia de uma maneira para não o encontro não Expor ficar ninguém. polêmico e É porque expor. às vezes esses casais também, eles estão tão necessitados de colocar Mas em prática. imagina o marido que não Mas gosta aí de não conversar, dá, chega né? lá, a esposa dá um Nossa show de horrores e exposição, ele não volta mais nunca. É muito feio Nunca mais volta. quando um casal fala mal do outro. Exato. É muito feio, é muito feio. Tem muitos maridos que não participam dos movimentos da própria Igreja Católica por isso. E a gente Que a sempre esposa deixa perdeu claro. essa sensibilidade do limite. Esse discernimento, né? Exato. Perdeu o A gente discernimento. sempre fala que é pra enaltecer um ao outro casamento, né? Não é pra destruir. Então, se vocês quiserem se destruir às vezes sozinho, mas na frente das pessoas, não. E a gente fazia momentos de conexão. Então, geralmente no final, a gente fazia um momento de oração para se abraçar, um orar pelo outro ali, um momento que eles refletissem e que se conectassem. Que Porque a gente também, né? a rotina, mais uma vez, uma das principais coisas que a gente entendeu que se a gente não priorizar a rotina do casal, não priorizar os altares da casa, a cama, a mesa, o horário ali, a mesa que é onde é o altar da palavra, para conversar, para sonhar, para dizer como que a gente vai educar os filhos, No como que a último gente episódio, avalia o a gente conversou casamento. sobre a mesa. Né? Exato. Se a gente não priorizar isso, a rotina engole. Engole, perfeito. Vocês falaram do diálogo. O diálogo é a ferramenta mais importante, não é o sexo, é o diálogo. Então, você vê, vocês estão trazendo algo que aconteceu com vocês e que é muito legal. Que às vezes a gente escuta, né, algum profissional falando, você fala assim, não é, mas diálogo, vocês começaram por aí, né? E uma outra coisa, o Sr. Ailton e a Dona Vilma estavam falando no último episódio, né? A gente perguntou para eles ali, né? Como que a gente olha, por exemplo, hoje a Mari, a Paulinha, o João, né? Deu tudo certo, né? E aí, qual que é o segredo? E uma das coisas que eles falaram, enfatizaram, é a questão da mesa. De sentar,
né? E de conversar, de ali não mexer em celular, ali olhar nos olhos, trazer vários tipos de temas, e foi tudo tão natural. Então, e aí isso entra, já que vocês estão falando da questão da rotina. Isso é muito importante, porque se vocês não ali os casais que estão aqui não pensarem numa rotina que enalteça os dois, o lar, engole Hoje essa questão vocês da têm, busca. dentro da rotina, vocês têm esse momento na noite para A você. gente tenta sim encaixar, né, Fá? E a gente resgatava isso essa semana, a gente falava sobre construir esses momentos. E o Paulinho comentou do seu Ailton, né, e a tia Vilma, e são dois casais, assim, que nessa questão da rotina inspiram a gente. Eles, em relação à rotina do altar da mesa, que a gente visita eles e tal, então a gente vê que o que eles comentaram aqui acontece mesmo. Essa é real. Acontece, é real. Parece que não é real, gente, mas é real. É real. Conhece. É real, não é teoria. Eu vi lá e foi uma das coisas que eu saí, eu falava pra Fabrício, eu nunca vivi isso nos locais que eu passei e tal, essa questão de viver bem É. à mesa e eu olhava pra aquilo e falava, tipo assim, eu quero isso Quero. na minha casa. Inclusive, a gente quer terminar a casa da gente pra ter uma mesa grande, pra receber os amigos, pra construir os valores. E o segundo casal são vocês, que eu até comentava com a Fabrícia. O Paulinho e a Érica sempre falavam do horário das crianças dormir, que eles colocavam as crianças pra dormir ali E tinha 7 horas, tempo já deles. tava na rotina, porque depois vocês tinham o tempo de vocês. Sim. E Pra vocês eu ia até fazerem o que visitar quiserem. vocês. Você fala assim, ó, fala baixo. Fala, pra vocês vocês. lembram? Era difícil o Frank. Não, e a gente falava isso por conta do Martim, a gente fica conversando, como que vai ser? E qual hora que a gente vai. Porque a gente. Outra coisa que a gente desenvolveu ali pra gerar mais conexão dentro do relacionamento do casado foi o banho. Muitas pessoas não conversam sobre isso e a gente criou o hábito de tomar banho juntos. Sempre. Sim. Então, Ensina até minha hoje. esposa, Até hoje, porque ensina Não minha consegue. a esposa. Fabrícia grávida, a gente tá lá, toma banho, ajuda um ao outro, porque isso gera conexão. O toque Muito, físico, o muito, corpo. muito. Então, aí a gente vai conversando ali no Eu banho e já vai vi vários falando. casais velhinhos falar assim, eu sempre dei banho nela. Né? A gente toma banho desde que a gente começou a casar juntos, né? É. Não parou mais. E isso até é bom, assim, porque a gente não engravidou rápido, né? Dá pra ver que a gente voltou aqui depois de um ano, então agora. Então a gente, 8 meses, né? Mas Foi uns 8 meses de casa. e esses 8 9. meses a gente vê que nem é um presente de Deus, É um às presente. vezes. Porque a gente fala assim, meu Deus, e não. Tipo assim, eu achei que eu ia engravidar na lua de mel, né? Eu achei que eu já ia Sim, todo mundo sair imagina, dali. né? Porque tem gente que a gente fala, às vezes toma, sei lá, né, anticoncepcional a vida inteira, aí fala, quero ter filho e engravida em 2 meses, né? A gente que foi aberto à vida desde o início, foi esse É o tempo tempo de demorado, Deus. mas é o tempo de Deus, a gente viu tanto que a gente se alinhou. Porque a gente precisava Precisava, a gente desse viu tanto que tempo. era Eu fico necessário. imaginando assim, se viesse Deus, a gente Deus ele consegue. dá aquilo na medida que a gente sabe. Exato, a gente Tinham passado conseguiria, por mas esses alinhamentos. Não os tinha passado alinhamentos, pelos a maturidade, a alinhamentos. construção. Hoje a gente tá mais robusto. Tem as dificuldades, ainda tem vários Lógico que pontos que vai a gente vir construiu. mais. E agora vai ser outra fase, né? Outra fase, outra Mas tem que ir dificuldade. forjando, tem que ir forjando. A gente tomava banho essa semana e falava assim, como que vai ser com o Martim agora? Porque tem que ficar olhando ele, aí não vamos Aí tomar vai um de banho. cada Eu falei, vez. tipo assim, não, a gente comprou aquele berço portátil, ele vai pro berço dele e nós vamos continuar tomando banho junto. Mas é isso. Mas, assim, ó, uma das coisas que eu e a Erika. Assim, ó, o que vocês acham que faz pra dar certo? Essa questão da conversa. Do De diálogo. conversar, sabe? O máximo possível. Chegou, conversa. A gente chega e já Conversa E é o, conversa e é o muito, mas conversa ponto muito. que a Fabrícia começou falando, né? Que ela é mais retraída. Então, eu tento estimular isso. Então, uma das conquistas desses meses desse ano já que a gente casou, foi a Fabrícia também começou a fazer terapia. Porque aí tem ajudado muito, porque a gente tem o ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Então, você tá sempre pontuando, trazendo algumas coisas, mas parece que quando a outra pessoa de fora traz, parece que tem uma clareia mais, profundidade, né? tem uma autoridade maior, né? Então, são pontos que a gente já vinha conversando, já vinha alinhando, e aí foi preciso, e foi bom também que ajudou ela a viver esse período da gestação, olhar para dentro, porque a gente carrega muito o que a gente foi a vida toda. Então, a Fabrícia sempre teve uma rotina muito acelerada, né, Fá?
Tipo assim, de sair de manhã, trabalhar isso, aquilo, aquela correria, chegar à noite, faculdade, trabalho, muita coisa junto. E aí, agora na gestação, Teve que dar dificuldade de desacelerar. É. A ponto de você ter que ser mais firme e chegar. Tipo, não vai mais sair, não vai mais dirigir, não Aham. vai mais fazer isso agora, entendeu? Se E esse você é o não... papel do homem. Exato. É ser firme quando É precisa. firme. É, Sim. o senhor Arito É. falava mesmo, né? Que os homens, nós somos sacerdotes, né? Sim. Então a gente tem que se posicionar como um sacerdote. Ele falava É. sobre isso, de E até posicionamento. naquele ponto, né, que a gente estava alinhando antes de chegar na gestação, que a gente começou a estudar e fazer esses cursos, e eu comecei a entender que eu não poderia tomar o lugar do meu marido, porque depois eu ia ter um trabalho do caramba, né? Porque eu ia ter que começar a decidir tudo dentro da casa. E como é leve você deixar o homem ser homem. Não é bom? É Fá? Eu muito também bom, era entendeu? autoritária, assim. Eu aprendi assim, né? Não E o que que acontece? Quando a mulher é assim, o homem, ele se retrai muito. É. E aí, sabe o que que o homem faz? Ele fala assim, Deixa ela resolver. o homem, ele não vai ter muito anseio de, não, deixa. Não, o homem, Vai ele resolver mesmo? ele vai ocupar o lugar do filho. aí ele fala Ele assim, ocupa o lugar do filho, justamente. E aí, com o tempo, isso se torna gostoso pro homem. Sim, é Entendeu? favorável o ambiente. Isso, aí ele acomoda e onde lá na frente, isso daria muito problema. Daria muito, assim. E aí eu fui entendendo, a gente foi estudando, né? A gente até participou também do Simbologia, IBS, o que é a simbologia do masculino, o que é do feminino. a simbologia do feminino. A gente trabalhou também na célula e viu no curso o ponto do diálogo que a gente está fazendo aqui, que o diálogo, ele é a principal arma para vencer o egoísmo. Porque quando o egoísmo entra, ele fere logo o diálogo. E aí, no curso, a gente aprendeu. A base do relacionamento é o diálogo e o sexo. Só que o sexo, ele é uma celebração, é como se fosse uma comemoração. Hoje tem festa. Se o diálogo não tá acontecendo, as coisas não vêm bem, não vai ter festa. Não vai ter festa. Verdade. Pode até ter festa, mas sem Mas não vai celebração. ser- Exato. Não vai ser assim. Aí não vai ser celebração. Muito bom. E a importância também do equilíbrio, né? Porque a gente estava alimentando o intelecto, mas a gente percebeu também que sem a vida de oração, sem a espiritualidade, sem a comunhão diária, você não consegue, né, olhar assim para Jesus e falar assim: Senhor, eu preciso ser melhor, eu sou miserável, eu preciso honrar minha casa, eu preciso lavar uma louça e entender que eu tô enaltecendo. Isso que eu ia perguntar, mas depois que vocês casaram nesse 1 ano, vocês entenderam que a forma de orar, de estar em oração, em conexão com Deus mudou? Muda muito. Dessa questão da vida íntima com Deus? Muda muito. Até hoje a gente tá lutando pra ter essa conexão juntos como Porque casal é de difícil, oração, a né? correria da gente, a gente sentar os dois juntos pra rezar, A gente hoje é mais difícil. partilha mais sobre, tipo assim, nossa, hoje Deus me tocou na palavra dessa forma. Hoje foi assim o meu estudo. Então a gente. E a mesa, é no almoço, quando agora a Fabrícia, Rezar como o terço, a sabe? gestação avançou, ela tá home office também. Então nós dois estamos em casa. Então é a hora do almoço que a gente senta. Então a gente ora, agradece pelo alimento e começa a falar. Ó, no meu estudo, então hoje foi isso, isso e isso. E aí o que foi no seu? Então essa troca. Bacana. E a Então gente se não faz, fez, já gera o constrangimento. Legal. Então o casal, o diálogo pra saber se Pra o outro tá saber. bem. Porque nem sempre. Tem casal, eu acho que aí cada um encontra a sua maneira. Tem casal que consegue, tipo, tá fazendo estudo junto. A gente não consegue. Então, cada um faz o seu estudo e partilha sobre o que Deus falou no coração, o que Deus direcionou pra pra casa, né, alimentar Flá? o outro, às vezes. E à noite a gente sempre tenta orar junto, assim, pela casa. Mas, Na hora de dormir, o padre Edmil sempre falou da bitoquinha ali. Mas assim, é importante a gente falar isso, porque senão, porque você vai, pelo menos com a gente, né, falar da gente, vocês vão percebendo que a cada fase vai mudando. Por exemplo, hoje a minha intimidade com Deus é a Eucaristia diária e o terço. Quando as crianças não ficam na dobra na escola, eles rezam um terço na escola ou nos outros dias a gente reza em casa. Então, muitas vezes hoje, o que me sustenta é a Eucaristia, e já é tudo, né? Então, hoje eu não consigo fazer um estudo da Hoje você não palavra vai todo conseguir dia. sentar, né? Eu tava Todo vendo dia eu muito não isso. consigo. E aí, se você não entender isso, você vai se cobrando, se machucando, você vai. Conversei com a dona Vilma. Isso. E aí volta de novo no ponto da rotina, porque como eu tenho muita coisa, sou muito acelerado, tô pensando mil e uma coisas, se eu não colocar na rotina, e hoje eu tenho uma tabela impressa, que eu tenho quais são os hábitos diários que eu preciso ter. Então tem lá meu estudo da palavra, academia, rezar o terço, tipo, alguma coisa de alimentação, leitura. Então eu tenho todos esses pontos, e aí eu tenho do dia 1 ao dia 31.
Então eu vou pintando uma bolinha. Hoje eu fiz meu estudo, eu pinto. Porque se você não mede as coisas, como que você sabe onde que você quer chegar? É. Ah, eu tenho o objetivo de abrir um negócio, eu tenho o objetivo de ser mais, desenvolver mais conhecimento através da leitura, através da cultura. Eu quero ter mais intimidade. Eu até li um livro de Francisco Fausto que ele fala para estar com Deus. Maravilhoso, recomendo para todo mundo, porque até você que já é da igreja sabe que a igreja você vai ver que existe, é leve Como que chama? para estar com Deus, ou é estar com Deus. Francisco Fausto. Muito bom, que ele vai ensinar sobre o que é uma oração vocal, o que é uma oração mental, quais são os passos para se fazer um estudo da palavra. Ele vai falar sobre a meditação, a lectio, só que de uma forma prática e dando exemplo e fazendo contigo. Sim. Então, eu coloquei Sendo funcional, sendo né? funcional. Então, eu tenho hoje uma tabela de hábitos diários. Então, eu pinto todo dia o que eu fiz que eu não fiz. Porque, tipo assim, é onde a gente começa a entender. Quando eu fiquei uma semana sem fazer o estudo, pode ter certeza que desandou alguma coisa, a gente bateu boca por alguma coisa da casa, ou entre a gente, ou foi uma resposta ríspida a alguma coisa. Então, se você for investigar a fundo, E aí, o às que vezes, tá naquela semana acontecendo- você deixou de treinar. Aí, exato. às vezes você não, Deixa eu- você não Então, tá aí com foi seu uma corpo carga disposto, horária tá vendo maior que de trabalho, É um equilíbrio. falta de É um exercício, equilíbrio. falta do estudo. Porque se você tá fazendo estudo com Deus, eu vi até um vídeo do padre José Eduardo que ele fala. E isso me marcou muito. Tipo assim, a sua esposa é o seu Cristo. Então, se você trata ela mal, você tá fazendo isso com Cristo. Porque a minha esposa é persona de Cristo ali dentro da minha casa. Então, tipo, se eu desrespeito, se eu humilho, é com Cristo. Então, você vai fazer seu estudo. Aí, como que eu tenho a coragem de abrir a Bíblia e conversar com Deus e meditar Brigado sobre com a esposa. aquilo e tá brigado com a esposa? Ou tá tratando ela mal? Verdade. Então, o muita estudo diário incoerência. é o próprio exame de consciência, que no livro, para estar com A Deus, comunhão que a gente começa tem assim. hoje, a gente não consegue fazer missa diária, às vezes, né? A gente tenta encerrando, porque é mais difícil encerrando, né? Quando eu tava aqui em Ribeirão, Mas- trabalhando, eu conseguia Pelos ir horários, de às vezes manhã, tem ia na curso, missa alguma de coisa manhã, assim à fazia noite. crossfit ali de manhã, tudo de manhã, ia trabalhar, tava perfeito. Você vai aqui. mudando. Mas agora mudou. E assim, a gente vê como que é essa essência de tentar buscar o equilíbrio, que nem você trouxe, né, Paulinho? Às vezes eu falo pro Frank, quem trabalha o dia inteiro sentado, o descanso é ir na academia, o descanso é ir treinar. Ela falava o isso essa descanso- semana. Porque assim, a gente, assim, às vezes ir deitar e fazer Eu quero outras coisas, deitar. né? Tipo assim, eu fiquei tão cansado que eu quero deitar. Mas é pior. Aí ela disse: o É pior, descanso não é porque o homem deitar, o precisa descanso é ir liberar fazer um exercício. Aquela adrenalina, precisa ter os hormônios. É o melhor liberados, né? pra carne ali, mas carne. se você for ver no contexto geral, isso é uma Que é a pior. dopamina fácil. É. Fácil. Deitar e ir pra frente de uma tela, ver um Pronto. filme, É, rolar o feed do celular. Verdade. Mas foi muito bom. E aí, nessa fase, assim, de que a gente buscou esses conhecimentos, aí veio, né, a gestação nesse período. Isso que eu ia perguntar até, por exemplo, vocês ficaram 8 meses, né? Aham. 8 meses. Como que foi? Porque eu acredito que foi pouco tempo, mas hoje, né, quando se fala de abertura à vida e nós somos abertos à vida, tem casais que na noite de núpcias engravidam, né? Uhum. Então, assim, como que foi para vocês lidar? Às vezes, teve já alguma pressão social da família, dos amigos, muita pergunta, e aí vocês começaram a ficar mal? Quando vai vir? Eu acho que no nosso caso, eu acho que foi tudo natural e leve. Tá. Sim, já quando tava ali próximo ali do 7º mês, 8º mês de casado, já rolou no grupo da família alguma coisa. E aí, que minha família chama de Bruno. E aí, Bruno, cadê? Você disse que ia ter outro filho e tal. Eu disse, olha, minha parte eu tô fazendo, é no tempo de Deus. Mas acho que assim, pra gente foi muito leve. A gente conversava, primeiro porque a gente recebeu essa orientação, um padre amigo nosso falou, tipo assim, aproveitem esse tempo de conhecimento, de alinhamento, de fortalecer as raízes do amor de vocês, até porque a gente vai educar o filho e a melhor educação que a gente pode dar é a nossa vida, porque não adianta a gente estar aqui falando podcast e tal, mas se no fundo a gente não vive isso dentro da nossa casa, o nosso filho vai aprender isso, né? Então, verdade. a gente precisa de fato viver. Então, pra gente foi bem leve, né, Fá? Tipo, eu não, em nenhum momento eu fiquei pensando, nossa, Deus, manda logo um filho Às e vezes tal. as Por mais pessoas que eu da nossa queria família ter um achavam que a filho. gente tava com algum problema, né? Minha mãe falava assim, É isso. nossa, Fabrício, achei que você ia ser Verdade. parideira igual eu. E você tá demorando, você
será que você tá tudo bem? Será que o Frank não tem algum problema? Será que... Nossa senhora. Aí eu falava assim, gente, não, Quando porque a gente descobriu e contou pra minha mãe, e aí ela foi falar pro meu irmão, ela falou: Ó, o Bruno vai te ligar pra te falar uma coisa. Aí ele: Não, mãe, o que foi? Aí disse: Não, ele vai te ligar e vai te falar. Aí minha mãe disse que ele começou a pressionar ela pra ela contar. Ele disse: Eu já sei o que é, mano. Eu já sei o que é, mãe. Eles não podem ter filho, né? Ah, ele já pensou ao Já contrário. associou o contrário. Contrário. É porque às vezes, né, ver a vivência, ver a vida de vocês, E acho né? que ele também já teve filho, acho que pra eles foram muito rápido, o meu irmão então. também teve assim na lua de mel e deu um mês de casado, já tava com o neném, então acho que todo mundo tava. Mas vocês chegaram a cogitar fazer exame, alguma coisa Não. assim? ou Não, a gente Eu não. também não, assim, eu acho que a gente tava muito vivendo mesmo, assim, a gente sempre foi muito entregue à vontade de Deus, né? Sim. Então a gente falou assim, se a gente vê que passou 2 anos, né, às vezes, e não veio nada, a gente às vezes vê um Faz, direcionamento, mas por enquanto... A nossa vibe era tipo, vamos viver, tá Entendi. bom, vamos namorar, vamos É isso, curtir, né? vamos E é viajar. E a gente Sim. fez isso, a gente viajou, Não bitolou, curtiu, não passeou. quis fazer relação sexual só pra tentar ter filho Entendi. nesse momento. Então foi bem tranquilo, assim. Não Não. usou método, tipo assim, pra entender melhor o ciclo pra engravidar logo, nada A disso. gente foi bem deixando bem natural, sabe? Tá. É porque é importante, eu sempre trago isso, porque eu e a Erika, por exemplo, foi 2 anos, né, amor? Amor, meu botão da blusa arrebentou. É, acontece. Acontece, só que eu tenho que pegar o outro negócio aqui. Por exemplo, eu e a Erika, a gente ficou 2 anos. 2 anos. Então, assim, aí nesse ponto, nós sofremos muito. Porque às Assim, vezes espera. porque já tinha 2 anos, e aí, o que Aumenta que a tá pressão das acontecendo? A pessoas. pressão. E a nossa mesma pressão que a gente fazia é a que mais doía, assim, né? Uhum. Então, a gente falava, o que que tá acontecendo? Será que vai vir? E aí, a gente via o pessoal engravidando e a gente não. E aí, a gente se compara. Não Sim. adianta a gente falar que a gente não se Ainda compara. mais a gente que veio né? de uma enxurrada de casamento, aí depois da Isso. enxurrada de neném. Isso aí a gente fala, calma, gente, a gente demorou 2 anos, então vocês estão no tempo tranquilo Tá ainda. tranquilo. Tranquilo. E, Mas e fa- Não, só para complementar essa questão do neném, né, do casamento, porque depois que nasce, aí que as crianças crescem um pouquinho, aí que vocês vão ter certeza se o casamento é um exemplo bom ou não para os filhos. Porque hoje lá em casa, eles falam muito, não só a Liz, né, amor? O Bento e o Theo também. Ah, eu quero casar e quando eu casar, eu vou morar numa casa tal, não é assim, eles amor? falam bastante. Falam bastante. A gente fica Eles veem como é bom dirigir, a casar. gente fica na frente do carro, eles vão atrás e eles ficam falando. Ah, quando eu casar, esses dias o Bento estava falando que ia casar e morar num castelo. Aí o Theo falou assim: Mas eu vou poder morar com você? Aí o Bento: Não, você vai casar com a sua esposa. Então, desse Que jeito. vai na contramão, né? Hoje, muito. tipo, o que você vê quando muito você fala em casar, a bonitinho. pessoa diz, você é louco, você vai se amarrar, você vai fazer isso, você vai, entendeu? E na contramão, você vê uma criança já crescendo e comentando sobre construir família, sobre casar, é ir Nossa, na contramão, é bênção isso. É. Gente, chegou um horário top aqui, vou passar para eles do nosso açaí. Ai, a grávida agradece, olha. Agora o Martim vai dar vários chutes. Vai, porque vai Esse é um muito dos açúcar melhores. aí. Eu amo o açaí do chefe. Ó, tem com granola e sem granola. Só que é o seguinte, pode ser? Com Pode, granola ou sem granola? pode, tanto faz. Frank come de A tudo, gente né? tá aceitando tudo. Gente, hora que de nós nos deliciarmos com o açaí do chefe, tá? Então, se você quer fazer seu pedido, corra, tá no Instagram e você consegue aqui também, tá? Aqui na nossa descrição tem o cardápio digital para você fazer o pedido. E vamos lá. Ô Fabrício, eu queria te perguntar uma coisa. Uhum. Como que tá o Frank como um pai, assim? Aquele pai que tá conversando com o Martim todo dia, desde o início, como que foi? Ou demorou pra cair a ficha, pra entender? Porque no meu caso, no início, eu demorei um pouco. Uhum. Então, assim, eu não fui aquele pai que já desde o início falava na barriga. Eu olhava, eu tinha um pouquinho de dificuldade no início, entendeu? Como que foi o Frank? Eu acho que pra nós dois, assim, foi um pouco difícil cair a ficha, né? Até acho que começou por mim, né, amor? Eu tive que
entender que eu estava gestante, eu comecei a entender mesmo que eu estava gestante com uns 3 para 4 meses, que foi onde que eu comecei a fazer terapia, porque estava no ritmo muito acelerado, e querendo fazer transição de carreira, não sabia qual pós que eu investia. E aí eu lembro que a primeira coisa que e a gente estava seguindo a rotina normal, né, amor, tipo assim, pensando um pouquinho, né, como que seria a mudança, e fazer planejamento, às vezes, financeiro e tudo mais, mas a gente estava levando a vida normal. E aí eu lembro que chegou, comecei a fazer terapia, foi o primeiro dia que eu fui na Cris, né, que até indico a Cris, terapeuta muito boa. E ela trouxe muito essa noção pra mim da maternidade, né. E aí ela falou assim pra mim, eu cheguei lá, vários questionamentos pra ela, mas nenhum era sobre maternidade, assim. E aí ela falou assim pra mim: "Fabrícia, quanto tempo você tem gastado pra contemplar essa fase da gestação?" Você já tentou pensar que você tá fazendo 4 meses hoje, então formou a orelhinha do seu neném. Você já chegou a falar assim, pensar, parar no seu dia e falar assim: "Nossa, filho, hoje formou sua orelhinha, que Deus possa abençoar o ouvidinho, que você possa escutar, né, com perfeição". Você parou pra fazer isso? Aí eu comecei a chorar, porque eu falei: "Gente, eu tô entrando no 4º mês de gestação, eu não parei um minuto nem pra contemplar o que tá acontecendo no meu corpo". Eu tô preocupada ainda no mesmo ritmo acelerado e tipo, né, como que eu falo, assim, automático que eu estava antes. Eu acho que o Frank também, numa fase super assim, e aquilo mexeu muito comigo. E aí, na mesma semana, uma amiga minha muito querida, né, até mando um beijo pra ela, a Tânia de São Paulo, tenho certeza que ela vai ver esse podcast, que ela não perde um. Ela trouxe um livrinho pra mim que chama Gestar em Oração, da Canção Nova. Eu acho que a Erika deve conhecer, não sei se vocês conhecem. Ela falou que viu aquele livro e A gente sentiu, ganhou. ganhou, né. E aí eu vi muito cuidado de Deus me chamando pra essa transição mesmo, tipo assim: "Olha, agora você precisa olhar pra Você dentro, é mãe. ser mãe". E aí foi onde que a gente começou, né, amor? O Frank começou, tipo assim, o Frank também estava, acho que ele não estava entendendo também a fase, né, que ele estava vivendo. E aí Minha ele ficha começou a cair um dia um desse dia já. desses, eu acho que ele vai É. cair só quando nascer. Mas, cara, comigo foi muito assim. Mas O do Paulo assim, Henrique eu acho que caía, quando ele escutava o coraçãozinho, mas principalmente quando começava a mexer. Então, e isso então é só mais no final, né? só mais pro Então, final. assim, no Mas pro início, final, Não, no o meu foi início. fazendo as coisas do quarto, montando cômoda, Sim. fazendo decoração, ah, tá. Ó, instalando o dia que lâmpada, eu a fui preparação do montar o berço. berço aí, meu pai, foi um dia emocionante, que me marca assim, né? Só que Marca vocês muito. montaram só o berço da Liz, né? Porque os outros nem berço Nem teve. teve, usou mesmo. Mas é a transição, né, que você vai fazendo, assim. E assim, o que eu vi muito no Frank foi, eu falo que quanto é bom você escolher, né, que nem a gente falou no podcast anterior, a pessoa que tem o mesmo propósito, Sim, os sim. mesmos estilos de vida, aquilo que sonha junto. Então, desde o começo, tudo que eu fiz, né, desse planejamento, quartinho, né, amor? Tudo o Frank estava envolvido. E assim, ele nunca deixou de ir numa ultrassom. Nunca deixou de me acompanhar, tipo assim, eu nos 3 primeiros meses passei muito mal, e aí minha sogra estava aqui, mas, né, até um beijo pra ela também, que ela Tá sempre chegando de tá novo chegando já, de novo. chegando pra ajudar. Isso aí, E dá serviço. tem que vir, uma rede de apoio, né, A eu falo, rede de é apoio, muito importante. E assim, o Frank ele tem sido muito esse homem que às vezes a gente precisa mesmo ali de estar junto, de sonhar, de tipo assim, das minhas transições, né, vários hormonais, assim, tem dia que tá muito feliz, tem dia que não quer olhar na cara da pessoa. E uma coisa que foi muito interessante também, né, amor, é essa conexão da gente no banho, por exemplo, porque eu tive libido zero durante, assim, uns 3, 4 meses, né. Zero, assim, não queria mas antes não, na na gestação. gestação. Os 3 primeiros meses passei muito mal e depois veio uma libido, assim, zero, não queria saber de nada. E a nossa conexão era no banho, assim, a gente ali às vezes, sabe, tinha mesmo aquela conexão de casal, de se abraçar. E quanto foi importante viver a castidade, porque o Frank conseguia me olhar ali, me cuidar de mim, fazer massagem, né, amor? Tipo assim, tá ali junto mesmo não respeitando que eu não estava afim, né, mas às vezes também eu também falo: "Não, preciso também ceder pelo meu marido, né, preciso também tentar". Então assim, eu acho que tem sido um tempo que a gente vai vendo o quanto a doação um pelo outro vai além Sim. da vontade, sabe? Vai o momento de estar junto mesmo, né, amor? Até no companheirismo de estar em casa, fazendo tudo junto, cozinhando. Hoje praticamente ele faz quase tudo, né? Faz o almoço, faz a janta. Eu gosto de fazer uma comidinha. É.
Então tem sido assim, ou eu falo que o Martinho vai vir com paizão, né, amor? Mas essa questão de conversar na barriga, tipo, não evoluiu muito, não. Eu É. tento, eu chego, eu Ah, falo algumas ele coisas, fala falo que eu fico assim, brincadeira. Eu não tinha muito. Eu canto assim uma música e tá, mas, né? Tem pai que é tipo toda hora falando na barriga, você não sei o que, não. Eu também não Eu sou assim, chego não. na barriga dela, dou um beijo. E aí, papai, como que você tá? Os Martim Guerreiro! E dou um grito dá um assim. grito, um Pronto, grito. É o jeito do certinho. Frank mesmo. Ele vai falar com o Martinho, eu falo assim, gente, eu acho que esse menino deve ficar assim, meu Deus, acho que eu vou ficar aqui dentro. Porque ele fala assim, Martim, você é um Fala, guerreiro. Martim Guerreiro! Tipo assim, você é um cabra da peste do Nordeste, não sei o quê. Eu falo, gente, coitado dessa criança. Mas assim, nesse meio tempo também a gente fez uma viagem, né, amor? Antes de ter o neném, que a gente... As pessoas chamam de Baby Moon, né? Tipo, Baby Moon. que ela tava grávida. Ia ser 1 ano de casados. Era 1 ano de casado, só que ela já tava grávida. E era no limite, tipo assim, a viagem tava no limite dela pegar avião. Então a gente foi pra João Pessoa e ficou uma semana. E eu não tive férias, ela teve Ele uma foi semana só de pra dar férias um e eu fui cuidado só pra pra mim, você acompanhar. acredita? Muito Que ela não bom. conhecia e tal. Eu peguei um flat com vista pro mar. Atravessava a rua, ela tava no mar. Então, tipo, eu ficava no flat trabalhando e ela curtindo a praia. Delícia. E é muito bonito ver isso, porque igual você tá voltando um pouquinho no que você disse. Até esses dias eu recebi uma pergunta na caixinha assim: é pecado eu ter intimidade com meu esposo se eu não, fora ali do ato, Uhum. no sentido de ejacular dentro da vagina? E aí eu até fui pegar com um amigo meu, Guilherme, né? Guilherme, responde isso aqui pra mim. Aí ele respondendo, né? Dizendo que não, né? Que não é pecado, né? O pecado é você chegar às intimidades, chegar na ejaculação. Agora, se você conseguir ter o equilíbrio ali, igual você disse, né? Fazer a massagem, é uma intimidade, É uma né? conexão. Tá vendo? É uma intimidade. Então, isso é muito bonito. E aí você disse assim, mas às vezes eu preciso fazer um esforço para poder também satisfazer o meu esposo, né? E hoje em dia, às vezes, algumas mulheres vão ouvir e falar assim, nossa, mas que menina, né? Que mulher boba. Isso Ela, né? né? Que ela não que isso, Por que ela tem que satisfazer. ceder pra quê, Né? né? Então é muito bonito ver essa oferta, né? Sim. Ver esse sacrifício em tudo, né? E pensar em tudo, desde um ato sexual, né? Até você falando que o Frank hoje faz tudo dentro de casa, né? Praticamente, por causa das suas condições. Exatamente. E aí, essas pequenas coisas que vai demonstrando o amor, né? Às vezes a gente Sim. fala assim, nossa, precisa de tanto. Não, preciso do cuidado diário. A gente viu tanto que foi nessas pequenas coisas que eu fui me sentindo amada. Tipo assim, fui vendo nele meu melhor amigo nessa fase. Então, aquela pessoa assim que você fala, gente, a primeira coisa que vem na sua cabeça, quem que você vai chamar? Né? Acabou aquele negócio minha mãe, assim, às vezes, não, é meu marido. Então, Isso, muito bom isso. Foi uma Ou- parte importante que a gente sempre teve isso bem alinhado e conversado. Tipo Mas assim, desde o início a ou nossa- no início ainda teve Não, um. ainda tipo assim, porque uma coisa é o que, é o que você quer. É o tal da expectativa e realidade. Então, a Realidade. expectativa, desde quando a gente veio no episódio anterior, a gente falava da expectativa. Tá. Só que na prática não ficava assim. Tá. E aí, cada vez mais a gente vai entrando na realidade e setando os limites, né? Tipo, às vezes a mãe dela até liga, tipo assim, vem jantar aqui e tal. Eu disse, não, Fabrício, hoje não. Já tá bom, deixa dar uma semana, um espaço. Porque senão a gente tá junto o tempo todo. E aí, não saiu da principalmente nessa fase que ela tá, e aí é onde que tu falou, a gente precisa ser o sacerdote, eu tô pontuando. Então, você não vai fazer isso porque você tá grávida e você precisa ficar na sua casa, descansar, etc. Então, a gente não vai, você não vai. Então, esse posicionamento, que senão, tipo, fica, se envolve, a carga de problemas se mistura, porque, tipo assim, vamos supor, o casado, ele já tem os seus BO, seus problemas. Então, você começa a frequentar a casa da sua família, que querendo ou não, você começa a saber de outros problemas. E qualquer filho vai se preocupar com o problema do pai, dos irmãos, etc. Então, quando você não consegue ter essa separação e ter claras as coisas, acaba que você aumenta a carga. E aí eu até falava pra ela ontem, tendo esse negócio do Rio de Janeiro e tal. Aí eu disse, tá bom, chega dessa matéria do Rio de Janeiro, porque também não dá pra você estar consumindo, estudo, comprova isso. Se você consome conteúdos que despertam sentimento de amor, de gratidão, de retribuir, de serviço, isso causa uma alegria
causa um desejo de propósito de você fazer o mesmo. Se você consome só coisas negativas, você que acaba entrando nesse mood. Sim. É só lembrar aí da pandemia. A gente ficava em casa, vendo as notícias da TV e ficava, tipo assim, horrorizado. Então, a gente também, com a família, a gente vai dizer, não, tá bom, essa semana aqui a gente vai fazer isso, vai ficar só a gente. Às vezes dá uma vontade de ir, assim, nós estamos em casa, não, mas a gente não vai, que tá bom, senão vai começar aquele assunto, uma polêmica, isso e aquilo, aí a gente controla, né? É o famoso blindar, né? Vamos blindar Blindar. o nosso casamento, né? Não, é perfeito. Tem hora que é necessário. Sim. Até mesmo, tá? Com família, pai, mãe, irmão. É necessário. Isso não significa Tá. que tá abandonando, né, o pai e a mãe. Muita gente confunde. E eu acho que a gestação, no meu caso, me trouxe muito isso também, de conseguir olhar mais pra dentro, tipo assim, do que realmente é necessário, do que realmente às vezes você precisa se colocar à frente. Pra mim é muito difícil, às vezes eu tô disponível pra tudo. E aí eu tenho aprendido, o meu corpo tem me ensinado, né? Não dá pra fazer mais isso, fala não, né? Por mais que seja difícil, o Frank tem que ficar ali, Fabrícia, chega, não vai fazer isso. E eu acho que realmente, se eu não tivesse um marido assim, nossa, seria totalmente assim, dominadora e estaria perdendo o sentido do casamento, né? Mas tem sido uma fase muito boa de se blindar, que nem você falou, de tentar se colocar a família em primeiro lugar, a Isso. gestação, os hormônios. Porque tudo muda muito, né? A Muda cabeça muito, muda muda muito. E Depois que exige nasce, muito. então. Ixi. Nossa. Exige muito do homem também de ter o equilíbrio. Tipo assim, eu tive um pouco de dificuldade, mais ainda de entender a flutuação. Tipo assim, de ficar pensando, tipo, nossa, Fabrícia, não sei o que, eu vou chegar, vou chamar pra conversar, né? Vamos alinhar esse ponto e tal, não sei o que. Aí eu parava pra lembrar, não, ela tá grávida. Como que a gente pode fazer pra, tipo, resolver isso sem ser um ambiente pesado? Então exige, tem que bolar estratégia. Então, tipo assim, já teve vezes que a gente sentou na mesa e eu preparei antes, eu escrevi no caderno. Pode perguntar, Fabrício, tem lá. Acho que se for fuçar lá meu caderno, ainda tem. Eu trouxe todos os pontos que eu achei e tal, que eu tinha que trazer. Mostra exemplo do que eu não gostei. Porque uma das coisas que eu sempre falo para todas as pessoas em relacionamento de modo geral é sobre o acolhimento. Uma coisa que a gente aprendeu que para o casal tá bem, ele precisa ser acolhedor. Eu ser acolhedor com a Fabrícia e vice-versa. Por quê? Imagina que eu vou trazer um ponto para a Fabrícia. Eu não gostei que você fez isso e isso. Mas para ela, isso é isso aqui, é uma besteira. Mas acolha. Porque é onde gera o conflito. Porque imagina que se eu tô trazendo um ponto, é porque não me fez bem. Sim. Então a mulher precisa acolher o marido. Aí eu falo, como que a gente acolhe a família de fora, os amigos, é assertivo com o pessoal do trabalho, acolhe todo mundo. Aí seu marido fala, eu sou o seu melhor amigo, agora é só nós dois, é nossa família, isso e aquilo. E na hora de acolher, vem dizer que é uma besteira. Então faça o seguinte, nosso combinado, finja. Finja que é algo super importante para você, para me agradar. Então, quando Perfeito. a gente começa. Isso não é falsidade. Não é falsidade. Não, eu te Vai entendi dizer, tipo assim, ó, perfeitamente. olha, pode ser pequeno pra você. Não Isso. importa se é pequeno pra você. Se eu tô trazendo, acolha. Eu acho Então também tá bom, meu amor. O que a gente foi. Porque o que acontece muito, e eu fui aprendendo também, a gente precisa ensinar como que o outro tem que agir para que a gente se sinta bem. Porque muitas brigas ali, desentendimento do relacionamento eu reclamo de alguma coisa que foi feito, mas eu não digo como que tem que ser assertivo. Isso. E aí, tipo Isso. assim, ó, então, Fabrício, isso me incomoda. Então, pra não me incomodar, você faz assim, assim, assado. Então, eu fui falando, meu amor, quando eu trazer esse ponto pra você, você não tem que ficar justificando, trazendo uma desculpa, explicando o porquê. Eu não quero saber o porquê. Se você chegasse toda vez que eu trazia um ponto pra você e falasse assim, tá bom, meu amor, eu não percebi, não prestei atenção, desculpa, vou melhorar. Pronto, o assunto morria ali. Agora, se você fica querendo explicar o contexto histórico, por que aquilo aconteceu, Exato. a gente vai ficar argumentando e não tem fim. E é onde os casais se perdem também, onde a gente se perde, a argumentação demais. Não, se ele trouxe o ponto, então acolha, tipo assim, eu vou me vigiar. Você me ajuda? O que eu posso fazer para que isso não aconteça, entendeu? Sim. E vice-versa. E às vezes saber falar, por exemplo, hoje aconteceu algo engraçado lá em casa, né? Essa aqui, ela falou, amor, ó, eu fiz almoço pra você levar, marmita, né?
Aí eu já tinha visto. Não, 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 Né? não. Não, deixa eu Volta contar a no história. Eu vou assunto. contar a história. Eu vou contar. E aí, Acolhe o beleza. seu marido. Isso, acolhe. E aí, beleza. Aí eu falei assim, só que na hora eu errei. Porque eu fiz uma cara. Que bom que ele assumiu. Aí, porque na hora eu fiz uma cara, tipo assim, nossa, mas não era isso que eu tinha Que pensado. também é uma comunicação, a linguagem Isso. não verbal. Eu me comunico muito assim. Não é a hora não é o que eu tinha planejado, né? Aí, beleza, e eu vi que ela não gostou. Aí na hora do almoço eu comi e mandei uma foto, amor, tá uma delícia, te amo, tal. Aí beleza, ela falou assim, sério? Não, jura? Aí beleza. Só que na verdade ela não sabe, mas por que que eu não gostei? Porque assim, ó, hoje é sexta-feira, eu sei que o dia dela ia ser corrido na escola. Eu tinha dobra das crianças na escola e não tinha necessidade ela acordar às 5 horas da manhã pra fazer janta, Pra sabe? fazer almoço. Pra fazer almoço. Eu falei, amor, tem dinheiro na minha cabeça, né? Uhum. Vai almoçar com as crianças, eu vou almoçar no shopping, né? Então na minha cabeça era porque eu não queria que ela levantasse 5 horas da manhã. Mas ele me falou isso? Entendeu? Só que na minha cabeça. Aí, beleza. Aí vindo agora pra cá, a gente conversando na boa, eu falei, nossa, amor, sabe por que que na verdade? Aí eu fui e contei. Por quê? Porque a gente tava vindo pra cá, gostoso, os dois de banho tomado, perfuminho, gostoso. Então eu soube falar. Porque também, se eu não falo, às vezes ela poderia nutrir, Achar que é outra entendeu? Então, às vezes é isso também. Porque assim, ó. Não, e o óbvio precisa ser Precisa dito. ser Ninguém tem dito. bola de Precisa cristal. ser Tá É. dito. Ela não vai adivinhar e. Ela vai adivinhar que, na verdade, eu tava pensando nela, que eu não queria que ela acordasse tão cedo pra fazer. Então, Nossa, não imagina tinha que pra botar o relógio um desentendimento, rolou um desentendimento e no fim das contas, o que tava por trás era algo bom. Algo bom. Sim. E Entendeu? na maioria das vezes, Na dos maioria das casais, vezes, é isso. Mas não É sabe isso, sentar, não conversar, entender. E não sabe Não, e olha- a hora certa. Não, mas olha que a gente conversa muito. A gente Muito, nunca muito. tem esse tipo de problema. Mas aí hoje, a hora que eu fui entregar a marmita, ele falou... Não, Eu não entendia se a cara dele era por causa do macarrão que eu tinha feito, que eu já sei. não, assim, é eu você fui entender ver. também que existe o O momento que tem de ruim aqui, meu filho? É macarrão. Eu vou levar pra mim, pras crianças. Aí ele, perfeito a não é comida. isso. Eu falei, não é o quê? Não, e é bom que você vai Aí a quebrando. mulher já Não, dá vários e é bom pontos. que você vai quebrando até crença, porque aí a gente aproveitou pra conversar. Falei, amor, beleza, às vezes antigamente a gente não ia ter uma condição de você pegar as crianças e comer alguma coisa, mas hoje já melhorou um Consegue. pouquinho. Uhum. Então, quebra essa crença também, né? Vai. Você se Não, amor, cansasse. mas eu vou gastar ali um dinheiro que eu Não, posso. quantos casais posso não têm uma comprar experiência ali. diferente, não conseguem se aproximar porque não se abrem. Tem gente que não viaja, tem gente que não vai na praia, tem gente que não vai ao restaurante. E a gente vem falando, o que mantém o casal? O diálogo, o sexo, mas para acontecer tudo isso precisa de situação. Como que você vai ter? Porque diálogo não é você estar dentro da mesma casa e ela varrendo e fazendo isso e conversando. Diálogo é olho no olho. Isso. É de fato, é a presença, que é a principal linguagem do amor para qualquer pessoa. Presença, eu vou sentar na mesa com ela, então não dá para dividir a atenção ou olhar no celular e estar conversando com ela. Mas eu Tem um entendo. momento certo de conversar, que nem tu falou, tem um momento certo. Tipo, não vai dar pra gente conversar, a gente foi aprender. Não dá pra conversar com fome. Então, se a gente tá com fome, vem do estômago, madrugada, então ela acabou de vai estressar, entendeu? Então, às vezes ela fala, tipo, meu amor, eu tô grávida, não começa isso agora. Aí eu já tranquilamente Mas isso que o Paulinho passa. falou é muito real, porque eu tenho muita essa dificuldade, às vezes, de falar. E é melhor falar logo, gente, assim, às vezes, sabe? Por que você falou aquilo? Porque teve, acho que faz um mês, né, mais ou menos, eu tava com uma flutuação de humor muito grande por causa da gestação, assim, e o Frank me irritou com alguns pontos pequenos, que eu não queria ficar perto, assim, sabe? Eu queria ficar, tipo assim, mais introspectiva. E aí ele falou coisas que eu não me importaria de nenhum momento, mas naquele momento me doeu, porque eu tava muito sentimental e não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com ele, com. era comigo. O momento, Sabe né? assim, em vez de eu falar pra ele- Ah. em vez de eu falar pra ele assim, amor, olha, não tô muito afim, entendeu? Eu fico um pouco distante, não tô afim de ficar muito perto. Aí Por você causa que emburrou. desses hormônios, às vezes eu quero ficar perto, às vezes não quero, mas enfim. O que que eu fiz? Eu comecei a me distanciar dele, automaticamente fui me calando e fui ficando mais introspectiva, e isso mata ele. Ele, assim, é uma pessoa que porque a gente conversa 24 horas. Você A cara conhece a pessoa. Se mudou um tantinho aqui, você sabe. Você sabe. Tem alguma coisa É, fora. ué. Aí você vê, tá tudo bem? Tá bem. Você sabe que aquele tá bem, mas tem alguma coisa ali que não tá no bem ali 100%. E aí eu Você ficava sabe que assim na minha não é cabeça. natural. Eu ficava assim na minha cabeça. Mas por que eu vou falar pra ele se ele não fez nada e é só, tipo assim, vai passar? Aí, tipo assim, mas em vez
talvez eu ter falado seria melhor, entendeu? Que nem você. Às vezes você ter falado pra Érica, não. Mas eu acho que é da mulher. A da gente, a mulher. gente tem muito que achar que que o homem tem que adivinhar, a gente. Exatamente. E aí o Frank falou, mas tá muito ruim, eu não aguento isso, porque Ficou estranho. a gente Eu disse, conversa "Ah, não muito. tá Porque, bem." tipo assim, a gente vem conversando, a gente vai conversando, a gente fica em casa A conversando. gente vai, roda pra Ribeirão, nem vem pra você, Ribeirão. não para, um Aí o minuto. carro é um tempo de conversa ali. Sim. Aí do nada a gente se pega mais tempo calado, sem falar nada dentro do carro. Gente, Ué, não é então Aí assim. eu já coisa estranhei. errada, é. Só que ao mesmo tempo, aí eu falei de novo, ela tá grávida, aí tipo assim, eu não vou ficar estimulando, tipo, entrar numa DR numa coisa, então eu deixei. Ela tá calada, eu vou deixar ela calada. Então, ao mesmo tempo que ela ficou introspectiva, eu fui respeitando, e esperando. Vai chegar uma Mas hora. a gente, quando tá calada, a gente não quer Não quer silêncio. Exato, eu falei, vai chegar uma hora, o momento Te dá certo mais pra raiva, porque conversar. parece que ele tá sendo Sim, indiferente, não é? exatamente. Aí eu ficava assim, gente, mas também por que que ele não vem, não abre É. né? Nossa, E aí, então, assim, é aham. duas pessoas que não sabem se comunicar, entendeu? A gente estudando, já teve passado. Estudando, tipo assim, fazendo tudo. Mas gente, verdade, né? tá vendo, gente? Vocês estão nos acompanhando? Somos casais reais. Vida real. Isso, o que é um casamento? Duas pessoas imperfeitas, né? Que no perfeito que é Cristo, que estão buscando essa perfeição durante o dia a dia para, né? Quando chegar lá no céu a gente poder contemplar, nossa, que bom que eu consegui te ajudar a trazer para cá, né? Então é isso. E aí, vocês estão gostando desse podcast? Olha, compartilha, principalmente com os casais de noivos que acabaram de casar, tá? Vai ajudar muito, muito eles. E seja inscrito no nosso canal, tá? Mais um pedido que eu vou te fazer. Se inscreva no nosso canal. E, infelizmente, esse Acabou? episódio está terminando muito rápido, tá? E, Frank, Fabrícia, envia uma mensagem aqui para os casais que às vezes estão recém-casados, estão passando esses alinhamentos aí que vocês passaram e estão aprenderam, né? Já estão, enfim, alinhados. Envia uma mensagem final para eles. Galera, é o seguinte, a mensagem pra vocês é: busquem ajuda. Busquem ajuda porque a autossuficiência, você achar que sabe tudo, que conhece tudo, ela engana muito você. Então busquem ajuda, buscar ajuda mesmo, assim, e se colocar na sua posição de filho e que você tem um criador, né? Então busque a ajuda de Deus, pergunte pra Deus como agir, como se comportar naquela situação, busquem ajuda, busque podcast, busque pessoas, busque ter referências, leiam, estudem, porque é um constante aprendizado, não tem receita de bolo. O que funciona para mim, para Fabrícia, talvez não vai funcionar para vocês, mas o que a gente tem que ter é um coração disposto. Quando a gente tem um coração disposto, né, Fá, a mudar, a ouvir, a ser melhor, a gente consegue. Agora, se você acha que tudo você tá certo, que você não tem oportunidade, aí é onde que entrou a falta de humildade, né? E a autossuficiência, é onde que a gente cai no risco do egoísmo. E o egoísmo é o que divide o casal, sem dúvidas. E assim, nós fizemos um juramento, né? Vocês que vão casar, estão noivos ou que são casados, que é pro resto da vida, né? E eu e o Frank, toda vez que a gente tenta buscar esses conhecimentos, é porque a gente fala: eu não quero que pro resto da vida seja ruim, eu quero que seja muito bom. Então, como que isso vai ser bom? Primeiro, a gente está com Deus, a gente entendeu o sacrifício, né? Que o sacramento do matrimônio também é um sacrifício. Se fosse flores, né? Não se chamaria sacramento. E eu acho que a gente precisa ter esse olhar espiritual sobre as dificuldades. A gente precisa contemplar, né, as pequenas vitórias também. E conseguir, entre casal, sempre sonhar como ser melhor um pro outro, como fazer o outro feliz. Porque eu acho que esse é o segredo, a gente parar de pensar que eu quero ser feliz. Não, eu quero fazer o outro feliz, eu quero Sim. ser melhor pro outro. Eu quero buscar referências, eu quero buscar matar a minha carne, matar o meu orgulho. Então, eu acho que é isso. Meu estudo essa semana era o evangelho que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, né? Então, a gente precisa entender isso. E São José Maria Escrivá vai dizer que quando vier a dificuldade, que a gente encare essa dificuldade como uma oportunidade de participar da cruz de Cristo. Vixe. Amém. É. Casamento é uma obra de Deus, né? Casamento é uma obra de Deus. Então, a obra que vai ser lapidada diariamente. Gente, mais um episódio aqui entregue do Casamento Ponta que vai te edificar muito. Então, se está te edificando, compartilha o máximo que você puder no grupo aí da paróquia, no grupo de jovens, manda lá, tá? Nos grupos que você tem, de castidade, de namoro, enfim. Geral, tá bom?
Obrigado, gente, mais uma Obrigada. vez. A gente que Que agradece. agradecemos. Próximo, o Marquinhos Marquinhos. já vai dar um oi. Marquinhos vai dar um oi. Aqui. Tchau. Deus abençoe Tchau, tchau, vocês. gente. Deus abençoe. Amém.